Por aqui, olha só, armas nas mãos erradas. O Exército liberou armas a mais de 5.000 condenados por crimes como roubo e tráfico na gestão de Jair Bolsonaro. Os dados constam do levantamento do Tribunal de Contas da União, que identificou ainda a concessão de armamento a quase 3.000 pessoas com mandado de prisão em aberto. É a questão das armas, de volta. Agora, com uma informação do Tribunal de Contas. Pessoas que não deveriam ter armas, tiveram, Diego Tavares. Como me chama a atenção essa informação, porque eu sou CAC, eu tenho o meu certificado de arma de fogo, e um dos documentos que eu tive que utilizar para dar entrada no meu registro foi justamente um atestado de antecedentes criminais. Então, essa informação a gente precisa analisar certinho para ver o seguinte: se por acaso essas pessoas que tiveram acesso a essas armas não estavam respondendo o processo criminal durante o seu pedido de certificado de registro e posteriormente a emissão do certificado, aí sim foram condenadas. Vamos lembrar que, enfim, eu discordo disso particularmente nesse caso, mas no Brasil nós temos a presunção de inocência, que é defendida, enfim, por praticamente a totalidade das pessoas no debate público, e que, diante desse princípio, uma pessoa que está respondendo um processo criminal, em tese, não poderia ter esse registro negado diante dos critérios objetivos que o governo Bolsonaro instalou, né, nessa política de facilitar o acesso às armas pelos CACs. De novo, é algo que a gente precisa ver com muita atenção para encaixar aí o tempo, a cronologia entre o princípio da presunção de inocência nesse caso. Porque, evidentemente, alguém que está respondendo um processo criminal, principalmente por crimes violentos, não tem que ter deferido para si a possibilidade de ter uma arma de fogo. Ô, Mano Ferreira, interessante, né? O cara tá devendo para a justiça, tá com mandado em aberto, vai lá e compra uma arma na loja. Sai pela porta da frente, com arma legalizada, registrada no Exército Brasileiro, inclusive. E aí? Absurdo, é uma amostra da profunda ineficiência do Estado brasileiro em fazer o básico, que é olhar quem deve à justiça e quem não deve, porque a regulação não permite que você permita arma para alguém que deve à justiça. E o processo aí foi ineficiente. Mostra mais uma vez a gravidade da ineficiência e da incompetência do Estado brasileiro em fazer o básico no seu serviço. E aí não tem como não chamar atenção para, como é que uma pauta tão central do governo Bolsonaro, onde ele falava tanto em combate à criminalidade, deixou passar uma ineficiência como essa. Não foi capaz de melhorar o processo para impedir que uma ineficiência estrutural do Estado brasileiro colocasse em risco a sociedade. É muita incompetência. Ô, Julia, fatos como esses aí prejudicam até os que estão lá de bem, né? Aqueles que não devem nada à justiça, aqueles que têm uma ficha de antecedentes criminais ok, de acordo com a legislação, e que, diante dessa notícia aí, às vezes acabam sendo englobados de maneira injusta. Júlia Lucy. Olha, eu acho que tanto o Diego como o Mano exploraram os dois pontos dessa notícia. Primeiro, que a gente não sabe, essa informação ela não veio completa, no sentido de que a pessoa já tinha um mandado de prisão em aberto e mesmo assim ela conseguiu ter acesso. A gente não tem essa informação. Porque a pessoa pode estar no processo ali, respondendo um processo, entrou com o pedido de registro da sua arma, conseguiu apresentar as certidões, porque as certidões elas são emitidas quando você não tem trânsito em julgado, conseguiu emitir as certidões e a partir daí ela teve acesso ao registro. Então, neste caso, não haveria erro ou incompetência, como apontado aqui pelo Mano, por parte do Poder Executivo. Se, no entanto, o mandado já estivesse em aberto e mesmo assim a pessoa conseguiu falsear uma certidão e apresentar uma certidão que não foi checada pela pessoa que analisava o processo, aí nós estamos diante de uma incompetência, inclusive de um crime, de uma falta administrativa, para dizer o mínimo. Né? Porque o servidor público ele tem o dever de receber a informação do privado e fazer a verificação. Né? Então, eu acho que o Tribunal de Contas da União ele precisava, nesse momento, informar se a gente está falando da situação A, que eu trouxe, ou da situação B. Porque, como muito bem esclareceu o Diego, nenhuma das pessoas já condenadas poderia ter tido acesso, porque a legislação não permite.
Então fica até difícil de a gente comentar, entendeu? Porque assim, a gente não sabe se foi erro ou a gente não sabe se foi uma decisão judicial superveniente. A gente não sabe. Então não tem como nem comentar essa notícia. 11 horas e 28 minutos, a gente está voltando do intervalo para quem estava aí no break da rádio e a gente está discutindo aqui uma informação que vem do Tribunal de Contas que informa que o Exército Brasileiro liberou armas a quem não deveria, pessoas condenadas e pessoas com mandados de prisão em aberto. O Felipe Monteiro ainda não falou, o Diego pediu rapidinho para o Felipe falar. Não, é só um complemento ao que a Júlia estava dizendo, porque, como eu disse, eu fiz há alguns anos o meu processo para me tornar um CAC, o processo de obtenção do certificado de registro de arma de fogo. E algo com o qual eu me deparei na oportunidade foi um mercado, de certa forma, um pouco corrupto. Existiam pessoas que se apresentavam dizendo, olha, faz o seu certificado comigo porque eu tenho trânsito dentro... Tipo intermediador. Exatamente. Eu tenho... Porque o processo basicamente é você juntar uma documentação, fazer um protocolo no Exército, qualquer pessoa poderia fazer sozinha. Mas existiam pessoas que intermediavam esse processo e na mão delas acabava sendo mais rápido. Talvez essas mesmas pessoas que fazem esse trânsito facilitem não só a velocidade do processo, mas também uma certa vista grossa em relação a elementos impeditivos, como é o que a gente está constatando aqui com essa matéria. Felipe o que me impressiona, Koba, é como tem pessoas que gostam de passar pano para o bolsonarismo. Só para deixar claro a informação que aqui me sopra a nossa diretora, as pessoas que não deveriam ter são as pessoas que respondiam por acusações de tráfico de drogas e tal. Tem esta questão aí para deixar bem claro, o Felipe Monteiro, e para alguns outros crimes também. É impressionante a capacidade que essas pessoas que querem abraçar o bolsonarismo de qualquer jeito gostam de passar pano à política de flexibilização de aquisição de armas do governo Bolsonaro. Não dá para passar pano. Essa notícia apenas reforça o erro dessa política de flexibilização feita pelo governo Bolsonaro. Aí tem um ponto anterior. Quem fez o relatório foi o Tribunal de Contas da União, que analisou vários processos desde 2019 até 2022 de aquisição de armas. Aí eu estou pegando aqui o estudo, olha que interessante. 1.504 pessoas que adquiriram armas ilegais estavam cumprindo pena, tinham execuções penais ativas. Então cai por terra esse argumento do Diego, cai por terra o argumento da Julinha de que essas pessoas estariam respondendo o devido processo criminal. Não. E tem mais ainda, olha que engraçado, 94 pessoas declaradas mortas adquiriram 16.669 munições para armas de fogo. Ou seja, isso mostra com toda certeza, de forma absoluta, o erro e o equívoco da política pública de flexibilização de aquisição de armas do governo Bolsonaro. Tá aqui. Não tem nada a ver com o que você falou, Diego. Se a política é mal executada, você está atacando o mérito pela execução. Acabou. Por isso que está certo o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o decreto Bolsonaro era inconstitucional e ilegal, que ia contra o Estatuto de Desarmamento, por flexibilizar ainda mais a aquisição de armas, e está certo também o governo Lula de criar normas mais rígidas para a aquisição de armas e armas de fogo. Estratégia interessantíssima. Você está atacando a pauta, o mérito da pauta, pela ineficiência do Estado, pela ineficiência da forma pública escolhida pelo Bolsonaro para implementar a política pública. Nenhum desses argumentos mostram que o Estado tem diversos defeitos na execução da política pública, mas não que a política pública em si é ruim. Você não trouxe nas suas informações aqui nada que desabone a flexibilização. Combate o dado, cara. Impugnando o dado. Ô, Júlia Lucy, tá pedindo aí? Fala aí. O PP faz uma confusão tão grande, ele mistura as coisas e eu acho que só enfraquece as teses dele. O que eu misturei? Então, tudo. A gente tem um critério, aí eu falo por mim. Eu tenho critério para analisar as coisas antes de falar minhas opiniões. Então, se você acha que isso é passar pano, é uma postura de vida sua e eu nunca vou comungar dela, tá? Se a gente for analisar, por exemplo, o governo Lula precisou cancelar uma série de benefícios para pessoas que não se enquadravam mais nos critérios do Bolsa Família. Eu vou dizer que o Bolsa Família por si só está errado? Porque houve um erro? Eu estou falando de armas. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Se houve um erro, tá?
essa pessoa, o agente administrativo responsável pelo erro, precisa responder um processo e ser responsabilizado por isso. Ponto número 1. Se não, se essas pessoas vieram ser condenadas depois, aí já é outra questão, cujo relatório não responde. Responde sim, Juliana. Agora, você não viu o que eu falei. A gente só poderia, para concluir, a gente só poderia afirmar que a política em si está errada, PP, se eu tivesse paralelamente um aumento de crimes cometidos por essas pessoas. A gente não tem esse dado. Vai lá, PP. Eu vou. Uma coisa que eu acho interessante, que a Julinha falou que eu errei na minha argumentação, que eu misturou as coisas. Misturei os dados, mas no momento ela falou onde eu misturei. Eu acho engraçado essa técnica de debate que aponta eventual erro Você meu. Você falou que isso é erro meu. E aí ela traz Bolsa Família do governo Lula. Ô Júlia, eu não tenho nenhum apreço pelo governo Lula. Todo mundo sabe que eu sou um crítico do governo Lula. Eu critico o governo Lula como eu critico o Bolsonaro, entendeu? Eu não passo pano para ninguém. E outro ponto, eu li dados para você concreto. 1.500 pessoas... não tem nada a ver com essa história. 1.500 pessoas que tinham execução penais ativas, ou seja, condenação transitada em julgado, sentença definitiva, conseguiram renovar o CAC dela. 98 pessoas conseguiram comprar 16 mil munições de armas. Se isso não é uma política errada e falida, eu não sei o que é. Não faz parte da política, PP. Isso, desculpa, eu não sei o que é. Obviamente é falida. E contra isso eu me coloco contra. Desculpa. PP. Agora, se quiser falar sobre Bolsa Família, quer falar sobre Bolsa Família agora? Porque você confunde os institutos e confunde as discussões. Vai lá, Ju, com a palavra. Pode falar sobre Bolsa Família. PP, eu apenas mostrei que a execução da política pública num país tão grande como o Brasil, ela sempre vai ter erro. Quer outro exemplo? Inadmissível. Nós temos, infelizmente, pessoas que estão presas, PP, e já poderiam estar soltas. Sim. E olha, é uma incompetência, como o Mano destacou aqui. Critica isso também. Sinceramente, numa era digital como a gente vive hoje, como é que você não cruza dado? Mas então, isso não é o erro? Eu estou dizendo para você Julinha, que foi erro e que foi isso não é o erro? Da execução. Agora, Pepezinho, você atribui isso ao Bolsonaro. Você misturou alho com bugalho. Quem era assim, vamos lá. Quem era o gestor público na época que aconteceu isso? As pessoas têm que começar a ser responsabilizadas pelo que fazem. Gestor é muito fácil. Do cadastramento do Exército, PP. Oi? Não, mas público, ele era gestor público do Exército. Mas aí também... Ele comandava o Exército. Você não sabia que o presidente comanda a Força Militar? Meu Deus! Não sabia disso, não? Pega o artigo 14 da Constituição Federal que você vai ver. Se tiver um servidor na ponta que estiver fazendo um cadastramento errado... Mas você não sabia que o presidente comanda o Exército? Se estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou atribuir necessariamente ao presidente Lula. Julinha, você não sabia... Um de cada. Você não sabia que, pelo princípio da legalidade da administração pública, você só pode fazer alguma coisa de acordo com a lei? Então o Exército não agiu de ofício, agiu porque tinha uma normatização falando como ele deveria agir? Você não sabia disso? Você não sabia que o presidente da República comanda o Exército? Você não sabia disso? Nós estamos diante de um erro. Nós estamos diante de um erro. Então critica. Critica a política do Bolsonaro. Critica. Fala, tá errado o Bolsonaro. Tá errado o governo. Política pública não é permitido, Pepezinho. Você acha que uma pessoa morta pode comprar munição, Pepe? Não é óbvio que... Comprou por erro. Comprou pela frouxidão no controle. Foi o erro do Bolsonaro, PP? Comprou pela frouxidão do controle. Pela frouxidão do controle. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Muito bem, nós temos mais participantes neste programa também, apesar de não parecer. Agora nós vamos ouvir... Pode dividir a tela aqui, o Mano e o Diego, porque eles precisam falar também de alguma maneira. E aí, mano? Vamos tirar um tempo. Quem fala primeiro? Vai lá. Olha... O Estado brasileiro tem incompetências estruturais. Isso é um ponto. Então, independentemente de quem é o presidente, tem coisas que são muito incompetentes no Estado brasileiro. O outro aspecto é, toda gestão escolhe os seus símbolos. Aquilo que é a marca maior da gestão. Bolsonaro escolheu a questão das armas como um símbolo da gestão dele. E aí você ter uma incompetência e um erro tão grosseiro de liberar arma para traficante,
no meio da gestão dele, isso é de uma incompetência que, meu amigo, se você não consegue garantir eficiência na política pública, que você elege como símbolo do seu grupo político, você vai conseguir aonde? E aí, Diegão? Pouco a acrescentar. Eu concordo com o Mano, mas eu tenho que voltar na fala do PP, porque realmente o PP estava misturando muito as coisas. Você não pode criticar a política pública, o mérito da política pública, pela forma como que ela é executada. A forma como que ela é executada. Porque se tem erros de execução, não quer dizer que a política pública é ruim. Se por acaso... Eu vou voltar. Você gostou de discutir o Bolsa Família? Eu vou voltar. Se por acaso uma dessas pessoas que foram excluídas do Bolsa Família agora esse ano, no ano passado, foram indevidamente excluídas, você vai criticar o Bolsa Família? O Bolsa Família é uma política pública ruim? Coisa diferente. É isso que você está fazendo em relação às armas. É a mesma coisa que você está fazendo. Completamente diferente. E claro, os erros na execução da política pública têm que ser punidos. Ninguém está aqui para defender que, de fato, pessoa morta compre munição, que traficante tem acesso à arma. Não, pelo contrário. Isso, inclusive, fragiliza uma pauta que é de concordância de muitas pessoas. E vamos lembrar, Pepe, que o brasileiro, de modo geral, quando teve a chance de opinar sobre a questão do armamento, foi favorável à comercialização das armas. Sim. Em 2005, salvo engano, mas não a forma. Foi feita a consulta popular. Mas o critério... Não, evidentemente que não. Mas o PP está trazendo aqui a informação como se fosse consenso na sociedade que ninguém quer arma, ninguém quer comprar arma, e a coisa não é bem assim. Eu falei que ninguém quer arma. Novamente, eu falei que ninguém quer arma. A execução da política pública não pode ser confundida com a política pública em si. Claro que pode. Tivemos uma falha na execução da política, mas o maior aumento da circulação de armas não impactou, como o Koba trouxe aqui, nos índices de violência. Ao contrário, durante o governo Bolsonaro nós tivemos a redução de crimes violentos. Essa análise é bem mais complexa do que isso. Não, muito mais complexa. Peraí, antes de todo mundo falar, são 11 horas e 39 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, quem é que pediu? Todos. Eu só estou falando porque o PP adora trazer o estudo do IPEA, que diz que o aumento de circulação de armas aumenta... O Bolsonaro ficou 2 anos de... Daí, o governo Bolsonaro teve arma legal para traficante, é óbvio que vai piorar. Mas é só para ver que até diante desse erro crasso na execução da política pública, no governo Bolsonaro, ainda assim, nós tínhamos redução. Não é verdade, Diego. Não é verdade, Diego. Para. Eu vou pegar o dado para você. Pega o dado aí. Vai lá, PP. Não, tem uma coisa engraçada que eu acho. O governo Bolsonaro ficou 2 anos de pandemia. As pessoas ficaram em casa. E aí o pessoal atribui. Olha só o nível da correlação. As pessoas estavam em casa. Porque da porta para dentro não existe... Por causa do Covid. E atribui a queda do número de homicídios ao fato das pessoas terem mais armas. Mentira. Porque tinha uma externalidade... Na época, tinha uma externalidade, na época, que era o Covid, as pessoas ficaram 2 anos em casa. Além de tudo, todo mundo sabe que na época do governo Bolsonaro, por conta do Covid e por conta da política pública de segurança falida, não houve embate entre o poder público e o crime organizado. Quando você tem embate do poder público e crime organizado, a taxa de homicídio sobe naturalmente. Não houve isso no governo Bolsonaro. Muito bem. Foi uma operação. Não teve. Gente, então vamos todo mundo falar um pouquinho para todo mundo falar. A Júlia está pedindo faz um tempinho já. Conclui aí, PP, vai. Então não dá para você alegar que o governo Bolsonaro houve a diminuição do número de homicídios por conta do aumento do número de armas. Isso é balela e conversa para... Júlia Luci. Você me corta toda hora. O Diego não falou isso. Obrigado, Ju. Advogado do Diego? Advogado do Diego? Explica pra ele, Ju. É advogado do Diego? Você é advogado do Diego? Tem a procuração para defender ele? Acaba de otorgar, tô otorgando aqui, Ju. Ele tem baba. Olha só. O que o Diego falou foi que, embora tivemos um aumento do número de armas, tivemos, ao mesmo tempo, um decréscimo de homicídios. Ele não disse que o decréscimo de homicídios se deu por causa desse aumento do número de armas. Mas eu estou falando que não se deu. Eu estou falando que não se deu por conta disso. Tudo bem, meu bem, ele não falou isso. Então por que ele usou esse dado, Júlia? Ele não falou isso, Pepe. Então por que ele usou esse dado? Agora, eu não usei esse dado, meu. Deixa ela concluir que o Mano tá pedindo também. Vai lá. Rapidinho, quero só falar uma fala aqui, retomar uma fala do PP. PP, você disse que as pessoas passaram 2 anos em casa. Sabe quem ficou em casa? O rico. Quem trabalha online, PP. Quem tem dinheiro para comprar armas. O Distrito Federal
Só ficou 2 anos em casa quem mora no plano piloto servidor público. Quem tem dinheiro para comprar armas. No plano piloto, o trabalhador estava trabalhando clandestinamente. E é por isso mesmo que eu fui tão contra o lockdown. Porque você tinha uma realidade muito diferente do rico para o pobre. E criminalizar o trabalho do pobre na época da pandemia foi muito cruel. Atrapalhou muitas pessoas. Então a gente não pode partir da premissa que houve. Aí eu quero dizer, o que você está querendo dizer é que os homicídios no Brasil caíram porque as pessoas ficaram em casa. Mentira. Pra gente fechar, o Mano Ferreira, para concluir, vai lá. Você falou pouco, Mano. Uma coisa importante é que a gente precisa analisar a política pública com seriedade, né? O número de homicídios no Brasil vem caindo, graças a Deus, consistentemente desde o governo Temer. A gente precisa tentar analisar uma série de fatores que influenciam isso. E eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que dar arma para traficante ajuda a melhorar o combate ao crime. Então, gente, pelo amor de Deus, uma coisa é a política de segurança pública de forma mais ampla. Outra coisa é a notícia que a gente está repercutindo, que é a incrível incompetência absurda que foi dar armas dentro da lei para traficantes condenados. Isso é consenso, mano. Isso é consenso. Então não dá para passar pano.